Salve, salve, no ar mais um podcast Cultura em Foco. Aqui, sempre, gente, no nosso estúdio do Centro Cultural FESO ProArte, para a TV Cidade e Canal 9. Obrigado a você por mais uma vez nos deixar entrar à sua casa, levando para você sempre o melhor da cultura e da arte da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher empoderada, que é a Silviane Lopes, que ela trabalha, gente, com tecelagem. Ela é professora de tecelagem. E nós vamos saber o que é a tecelagem, como funciona. Silviane Lopes, seja bem-vinda ao podcast Cultura em Foco, aqui no Centro Cultural FESO ProArte, no nosso estúdio, onde recebemos as fazedoras e os fazedores de cultura e de arte. E você, Silviane, é uma fazedora de cultura. Use essa vitrine do artista para poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Tá ótimo, Gilson. Obrigada pela presença aqui, de estar aqui, né, nesse teu programa. Seja bem-vinda. Eu acho que a cultura, a gente sempre precisa dessa divulgação, sempre, né? Sempre. E você está aí nessa missão bacana. Legal. Então, só te agradecer por uma a honra. oportunidade de estar aqui. É uma honra para nós te receber aqui, aí. Silviane. Silviane, aqui nós... Só eu e quem está ali do outro lado da telinha, nós não somos fofoqueiros, não. Ninguém aqui faz fofoca, nós só comentamos. E a gente gosta de comentar um pouquinho da vida de quem vem aqui, sabe? Então. E aí nós vamos querer abrir o livro, esse livro aqui da sua vida, e virar as páginas dele para sabermos um pouquinho quem é Silviane Lopes. Silviane Lopes, aonde você nasceu? Então, minha família é toda de Niterói, né? Mas minha mãe decidiu morar em Teresópolis, eu tinha 9 anos, então eu me sinto um pouco sou mais teresopolitana do que Papagoiaba, né? Sim. Que o pessoal brinca, né? E há quantos anos então você está morando em Teresópolis? Então eu morei dos 9 aos 15, aí voltei para estudar em Niterói, comecei psicologia, e uma amiga mudou para a Inglaterra e me chamou, eu acabei indo morar em Londres por um período. E quando eu volto para o Brasil, minha avó morava aqui em Teresópolis. E eu chego em Teresópolis, cheia de ideia, casa da família, a gente transformou num centro cultural. Que bacana. Casa 9, alguém talvez aí possa Onde lembrar. Onde era o Comari, endereço? Lá perto do Clube Comari. E desde então eu estou aqui, acabei casando, criando minha filha aqui. Então vamos saber um pouquinho dessa família? Isso. Nome do papai e da mamãe? Então, meu pai é Aureliano César Lopes Alves, trabalhava em Campos dos Goytacados, foi até por isso que a gente veio para cá, minha mãe não gostou muito lá da cidade e decidiu ficar aqui. Muito quente. Muito quente. Sim. E minha mãe, Shirley Lopes, foi uma pessoa muito ativa aqui na cidade, né? Os dois já estão no outro plano. Ela também era da atividade cultural? Ela era pintora e legal. Tinha um grupo chamado Acordes, ela era muito ativa aqui na cidade, muitas mulheres... Mas hoje ela estaria com quase 90 anos, né? Então a maioria do grupo... Mas muitas mulheres me encontram e ficam emocionadas porque conheciam ela, o trabalho dela. Tem filhos? Tem uma menina que vai fazer 30 anos, a Manu. Um bebezinho. Manda um beijinho para esse bebê, manda. Manda um beijinho para Manu. Manu, mamãe vai mandar um beijo. Do meu jardim. Nome do marido? Roberto, pode mandar um beijinho para ele, que ele vai ficar com ciúme. Manda um beijinho para o Roberto. Meu segundo marido, né? Não é o pai da minha filha, e já é meu companheiro há 20 anos. É quem criou. Um super querido. É o pai, como não? E vamos falar um pouquinho, estudo. Você então não estudou no Rio de Janeiro quando criança, você veio com 9 anos para cá. Os colégios que você estudou aqui e depois para onde você estudou no Rio de Janeiro para fazer o teu terceiro grau e voltando, a gente vai depois saber um pouquinho mais. Da tua vida. Eu fiz aqui Colégio São Paulo, quando abriu o CESO, era uma proposta de um colégio mais moderno, eu passei para o CESO, mas logo depois já me mudei para Niterói, né? E aí comecei psicologia na Faculdade Maria Tereza, e acabei não completando por essa viagem para Londres, a vida... Quantos anos em Londres, Silviane? 1 ano e pouco. Legal. Voltou falando inglês? Eu brinco que me deu banzo, sabe? Que eu sentia muita saudade do Brasil, adoro viajar, mas é sempre bom ir e voltar. Claro, né? tem que vir para a terrinha, né? A gente tem uma terra muito abençoada, toda vez que eu subo a serra eu me sinto assim muito... Privilegiado, porque nós somos poucos que temos esse privilégio de morar nessa cidade. Com muito orgulho que nós falamos isso. Eu acho que a gente
ver a cidade tomando, né, um outro corpo, né? Esse êxodo do Rio, né, que transformou muito Teresópolis, para quem morou aqui mais tempo. É bom de ver. Às vezes, né, a gente fala um trânsito, né, na cidade, a gente até estranha, né? Não existia, né? Não existia. Não existia. Quando eu vim para Teresópolis, a reta era paralelepípedo. Era o Buracópolis. Exatamente. E aí você ainda tem alguns bairros com paralelepípedos, né? Outros não, já estão asfaltados. Mas Teresópolis, você leva a reta, você via toda a Serra dos Orcas, porque era três pavimentos. Eram três pavimentos, né? A altura era pequenininha. Depois começaram, a partir de 82, na década de 80, 82, 83, começaram os prédios de 8 andares, de 6 andares, 8 andares. E aí Teresópolis começou a ficar escondida pela reta, né? A gente não tinha mais a visão que nós tínhamos, que era muito linda, era um cartão postal mesmo. Mas vale a pena porque é o progresso, e a gente não pode ir contra o progresso, né? Tecelã. O que é uma tecelagem? O que é você ser uma tecelã? Conta um pouquinho da história, né? Para que o nosso telespectador e eu também, né, possa conhecer esse trabalho, essa arte tão bonita. Eu voltei, né, para morar em Teresópolis. Depois que eu voltei, eu cheguei a trabalhar com o Dr. Jorge Bragança, né, nosso saudoso Jorge Bragança, na galeria de arte que ele abriu, Expressão Cultural. Fui casada com o Edgar Lira, né, que era o secretário de Cultura da época, o pai da minha filha, o pai da Manuela. E, na época, muito envolvida com essa questão cultural, né, e curadora, né, da galeria do Jorge Bragança. E eu viajo a passeio para o interior de São Paulo, numa cidade chamada Nazaré Paulista, e lá tinha um sítio. E que ano isso? Isso, 94, na realidade, 94. E lá eu brinco que é um amor à primeira vista pela tecelagem, né? 30 anos atrás, nós estamos falando. Exatamente. Eu sei exatamente porque eu tive esse amor à primeira vista pela tecelagem e eu estava grávida da minha filha. Legal. Então a data bate, não tem como errar. E aí eu usei também o período que eu quis cuidar dela para me aprofundar. Legal. Na época tinha uma professora de tecelagem aqui em Teresópolis, a Jussara, fiz aula particular. E a partir desse momento eu venho tudo quanto é lugar, tudo quanto é curso. Eu já viajei para muitos países, né? A minha pesquisa, né? Hoje eu me considero uma pesquisadora. Já há 30 anos, né? Dentro uma bagagem, né? Não é pouco tempo não, Silviane. Já tinha uns 5 anos que eu estava com essa professora Jussara. Ela foi chamada para vir dar aula aqui na Universidade da Terceira Idade, né? Que a gente tinha a Univerte aqui na ProArte. Era um projeto para terceira idade, que tinham vários cursos e eles queriam colocar a tecelagem. E essa minha professora foi convidada, só que o pai dela faleceu, a mãe quis voltar para o Rio de Janeiro. E ela falou assim, Silviane, dá aula lá, por que você acha que você dá aula lá? Eu falei, olha, eu nunca dei aula, mas foi muito bacana porque nesse processo dessa minha pesquisa eu tinha feito uma oficina com uma indígena Unicuim. Que legal. E ela falou ensinar e fazer junto. Né? Então eu vou fazer junto com essas mulheres, né? Eu vou lá e vou tecer junto. Que bacana. E já estou tecendo junto há 25 anos, vou fazer 26 anos esse ano, né? Então, então a ProArte já tem 25 anos com você à frente? Estou aqui. Que bacana. Antes na Universidade da Terceira Idade, depois vira Centro Cultural, né? Sempre sob a batuta, né, do Jorge Bragança, no conselho, sempre incentivando a parte cultural, né? A gente passou por vários momentos, né? E agora com a nossa diretora Denise, né, que está levando a ProArte num outro nível. Outro patamar. Denise, antes, depois que assumiu, realmente era uma grande gestora, uma mulher com uma visão muito, muito grande, muito para frente, né? É visionária ela, é muito interessante o trabalho que ela tem realizado. 2, 3 anos, né, aqui na instituição e realmente revolucionou a ProArte, é bonito de ver. É uma mulher empoderada. Muito, né? E capaz, né? Eu acho que professora Denise é muito capaz. Eu acho que assim, às vezes o difícil é fazer, né? Exatamente. Eu acho que eu todo ano, até agora com o apoio dela, todo ano eu desenvolvo um projeto, né, de exposição aqui no Centro Cultural. Inclusive, quando ela chegou, eu estava desenvolvendo um projeto grande com o apoio do governo do estado, através do edital, que chamou Memorare. Era um projeto que a gente
chamava mulheres para escrever cartas para as suas ancestrais. Que legal. Então a Denise já chega nesse momento, já entende um pouquinho do meu trabalho, e desde então ela vem apoiando. Apostou em você e deu certo. Nós fizemos encontro de arte e texto, o segundo encontro. No outro ano eu fiz uma comemoração dos meus 25 anos de tecelagem aqui, fiz uma retrospectiva. E esse ano a gente fez o terceiro encontro de arte e texto. Envolvemos, que a gente chamou internacional, porque a gente envolveu muita gente de fora. A gente fez uma chamada que vieram mais de 70 artistas numa exposição chamada Fio da Vida. Nós trouxemos uma artista de Fortaleza, André Dalólio, uma expoente na arte têxtil. E trouxemos também 80 artistas com 120 bordados, falando do Parques Nacionais do Brasil, um projeto também de um grupo de bordado do Rio de Janeiro. E hoje, agora recente, né, eu tive na Bienal de São Paulo, e você vê que a arte têxtil está numa força, né? E eu falo que minha pesquisa, eu vou muito, fui ao Peru, fui à Patagônia, fui recentemente ao Nepal, fui à Europa, à Espanha, sempre atrás da arte têxtil, tanto originária... As tendências. Não, é muito assim, eu pesquiso muito as técnicas originárias, porque a tecelagem é uma arte ancestral, né? Que eu quero que você fale sobre isso também. Vamos conhecer. A gente vai passeando pelo mundo e a gente vê que cada lugar desenvolveu uma tecelagem do seu jeito, né? E existem as tecelagens originárias, né? Que são dos povos originários, e existe a arte têxtil contemporânea. Eu me considero pesquisadora nesses dois extremos, né? Assim, agora estive em São Paulo, a Bienal, você vê que foi a Bienal mais têxtil que eu já vi. Os jovens estão muito interessados também no têxtil, né? Que legal. E também, eu acho que a gente tem essa coisa do acadêmico, né? A gente está dentro de uma universidade aqui, né? O Centro Cultural FESO ProArte funciona dentro da Unifeso. Então, eu sempre também tenho essa pegada acadêmica, né? Hoje na pandemia, eu decidi voltar a estudar. Que legal! Eu cheguei a fazer, quando minha filha foi para o Rio estudar, eu fiz produção cultural na UERJ. Era mescla, né? De online e presencial. Tive essa oportunidade, foi o primeiro grupo de formação de produção cultural na UERJ, e isso me deu também uma bagagem, porque eu acho que hoje não adianta só ser artista, a gente tem que ser produtor, né? A gente tem que entender de produção, a gente tem que entender de digital. Eu acho que hoje, né, o meio está funcionando muito com esse impulso, né, dos projetos. Então eu fiz e na pandemia eu falei, gente, eu preciso voltar a estudar, vou fazer alguma coisa, eu fui voltar a estudar. Aí eu me inscrevi em museologia, né? Estou fazendo... Que isso! Uniaselv, até a concorrência aqui, né? Mas assim, é o que tinha, né? Museologia online. Sim. E por conta dessa meu viés também com a curadoria, né? Curadoria de exposições, já montei muitas exposições aqui na ProArte, estou envolvida com outros projetos em outros lugares. Acabei de chegar da Caixa Econômica no Rio de Janeiro, essa semana dei aula num projeto de uns amigos que chama Casa de Todos, eu acho que agora a gente vai ter, né, uma distância do que a gente está falando, mas é um espaço que uma mulher de Curitiba fez uma casa toda de crochê, e dentro dessa casa está acontecendo várias oficinas. Que legal! Semana passada eu dei oficina de tecelagem e eu tive essa oportunidade de ver o interesse de muitos jovens, né? Isso é muito interessante. Jovens interessados em bordar, jovens interessados em fazer o crochê, que está super na moda, né? Roupa, a gente vê na moda hoje o crochê. E a tecelagem também chegando junto aí nessa possibilidade. Eu falo, né? Não, eu quero. É legal porque eu estou aprendendo, o telespectador também está conhecendo um pouco do teu trabalho, né? Do que você tem realizado de bacana aqui na cidade durante 25 anos aí. Mas eu queria saber qual a diferença da tecelagem dos povos originários para o contemporâneo. Qual é a diferença que você consegue definir para nós dentre as duas tecelagens? Então, a gente tem a expressão, né, de tecelagem no mundo inteiro. Né? Todos os povos basicamente tecem, né? A gente conhece alguns mais, né, que são os tapetes árabes, todo mundo tem o seu tapete, né? E para o árabe aquele tapete
ele como nômade, muitas vezes ele representava um lugar sagrado, um lugar que ele senta para fazer a oração, Sim. né? E nessa oficina eu faço uma pergunta, né? Que eu sempre começo a oficina falando assim, desde que a gente nasce, a gente é envolvida por um tecido. Né? A gente sai lá da roupa da nossa mãe, embrulha a gente no berçário, numa manta, aí já bota uma roupinha, e desde então o têxtil é a nossa segunda pele, a gente não vive sem estar vestido. Não. E esse têxtil, ele há 200 anos era todo feito à mão. Né? Da gente parar para pensar antes da Revolução Industrial, não tinha máquina, não tinha nada feito à máquina, era tudo feito à mão. É verdade. E a gente tem vários tipos, né, de têxteis, né? A gente vai ter o crochê, o tricô, o bordado, a renda e a tecelagem. E essas técnicas permearam todas as culturas. Né? Então, você hoje tem, por exemplo, essa técnica indígena que eu estudo, que é os Runicuim, acabou de ser considerado como patrimônio imaterial do Brasil. Né? É importante essa preservação de uma é que eu falo, é uma mágica. Elas plantam algodão, elas colhem algodão, ela fia o algodão e transforma numa roupa, né? E através de uma técnica que é ancestral, que é passada técnica deles, passada e é uma técnica elaboradíssima, tem uma mitologia até em cima. E isso a gente vai vendo em todos os povos, né? A gente vai para o sul, para a Patagônia, você vai ver a lã, né? Os camelídeos, Peru, né? O Peru é riquíssimo, né? Em tecelagem, você chega lá também, é outra mágica, a mulher tem aquela lhama, né, no quintal e aquelas plantas que ela demonstra lá, de tingimento, e eles fazem as roupas que muitas vezes é uma roupa para uma vida, né? Elas têm aquela indumentária que é uma indumentária de uma vida, então toda essa... E aí, conforme a gente né, a gente vai vendo que cada cultura desenvolveu a sua tecelagem, né, o seu jeito de se vestir, até com relação ao clima, né? E aí a gente está, né, esse mundo da tecelagem enquanto originária, né? Sim. E hoje a gente vê muitos artistas se apropriando, né, do têxtil. Aí existe, né, uma infinidade de jeitos de fazer, né, pela arte contemporânea. Tá. E é muito interessante, porque em 1950 e pouco, o primeiro artista têxtil, que chama Norberto Nicola, que até é interessante as pessoas pesquisarem, ele foi o primeiro artista têxtil a ser aceito numa Bienal. Brasileiro? Brasileiro. Por Legal. quê? Porque a arte têxtil era considerada arte decorativa. Ah, é? Ela não era considerada belas artes. É mesmo? Não, Então é interessante essa passagem, né? E também uma passagem que a gente vê que muitos dos trabalhos manuais, né, eram quase forçados. Então teve uma geração que foi quase que era obrigada a bordar, obrigada a fazer o crochê, obrigada. E isso era uma domesticação da mulher, né? Tá. A gente via muitas vezes mulheres com posses, era essa domesticação da mulher que tem que ficar em casa, né, da mulher que era a dona de casa e como é que é, prendada e de casa, né, que era o padrão, né, que a mulher tinha que seguir. E aí se passou uma geração que... Isso que década de 50... isso era assim, crochê era coisa de... 40, 50, nessa década. De 30, né? 40, 50. Tinha prendas do lar, né? A mulher tinha que aprender, então... Aí depois veio uma geração, a minha geração mesmo, as minhas amigas, era assim, crochê era coisa de vovozinha, né? É verdade. Né? Eu não quero isso para minha vida, né? Eu quero ser independente. E é muito bonito você ver, eu acho que hoje... A gente está vivendo um momento muito intenso, né, dos jovens com problemas sérios psicológicos, né? E eu acho que aí é como se eles quisessem voltar às raízes, né? Eu vejo muitos jovens procurando o trabalho manual como um trabalho terapêutico. Que né? Na verdade porque você está ali com o teu cérebro está funcionando, você está extravasando dentro de uma cultura, de uma arte, você está fazendo que todo aquele teu emocional que se tivesse preso poderia explodir,
está transformando em algo tão belo, que é uma arte que depois ele vai poder contemplar e mostrar para todos aquilo que ele desenvolveu, que ele criou. Ficou muito bacana depois de pronto, né? Isso. E é muito amplo, né? Sim. A possibilidade. A criatividade eu falo que a tecelagem ela abre um leque quase infinito de possibilidades. A gente pensar em tipos de material, em tipos de tingimentos e cores, tipos de técnicas, né? E feitios. Então, é muito amplo, né? Eu hoje aqui, né, na ProArte, eu já venho, né, desse movimento da terceira idade, então 99% das minhas alunas, algumas antigas, outras novas, outras já se foram para outro plano, e eu vejo assim que é uma questão também da convivência, né, do criar em grupo, isso também é uma questão que toca muito na questão terapêutica também. Fortalece o grupo. E mulheres recém-aposentadas vindo do Rio de Janeiro. Que legal. 99% são mulheres que aposentaram, tinham um sonho de vir morar em Teresópolis e chegaram aqui, Silvina, eu sempre sonhei em fazer tecelagem, nunca tive tempo, porque eu trabalhava. E é muito bonito de ver. Nós viramos uma família, eu brinco que somos uma família têxtil, né? Que chamamos Tecelãs ProArte, tá lá a gente tem um Facebook. Bacana. Como é que é o nome? Tecelãs ProArte. Depois vamos colocar aí, Wander, vamos preparar e botar aí no rodapé, hein? Aí, tem esse coisa, tem o meu Instagram também, quem quiser conhecer um pouquinho da minha trajetória. Com certeza, por favor, né? Qual é o Instagram? Silviane Lopes, _ateliê têxtil. Eu também tenho um ateliê na minha casa, onde eu desenvolvo também pesquisas mais avançadas. Repete o Instagram. Silviane Lopes, _ateliê têxtil. É isso, gente. Vamos lá, vamos seguir. Vamos conhecer curtir. Um pouquinho da minha trajetória. Exatamente. Ali. Eu procuro, né, 90% também das minhas postagens dentro desse universo do têxtil, né, dessa minha pesquisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos alunos você tem hoje aqui na ProArte e desses alunos, tem homem? Curioso. São poucos, né? Pouca procura. A gente ainda tem esse preconceito, machismo. Né? Esse machismo com o trabalho manual que ainda bem que está sendo revisto, né? Muitos sendo artistas quebrado então não é mais tão pragmático, né? assim. Fazendo crochê, fazendo tricô. Eu vi esportistas na Olimpíada, aquele rapaz fazendo tricô, né? Para se acalmar. Eu tenho um aluno, ele é artista plástico e quis, né, fazer essa pesquisa em cima do texto. Ele já fazia um trabalho de reciclagem com fio de cobre. Então é bacana de ter ele lá no grupo. E já tive um rapaz que era da arquitetura aqui, que fazia arquitetura na FESO, teve com a gente um tempo. Foi muito legal também, encontro ele com o poncho que ele fez, é muito gostoso. E é difícil, realmente. E é bonito também de ver outros lugares. Agora, recente, lá em São Paulo, tem um rapaz chamado Gustavo Silvestre. Ele está levando o crochê para o presídio. Né? E hoje ele participa de São Paulo Fashion Week, tá vestido Anitta, com os crochês, com esse grupo. Feito pelo presidiário. E aí ele chama Projeto Ponto Firme. É lindo de ver, né? Ele é um cara que está abrindo esse caminho do homem no manual, né? Então eu acho que é um processo. Então você teve dois. Alunos, teve um senhor também que teve, assim, mas só de passagem, porque ele cuidava do pai, aí ele estava meio sem tempo. Tinha até vontade, mas não tinha tempo. E quantas hoje você tem alunas? Tem umas 20 alunas, mesmo? Em 3 turmas divididas, aí a gente trabalha terça, quarta e quinta de manhã, de 9 ao meio-dia, estão todos convidados para conhecer no nosso ateliê. A gente para em janeiro, nossas férias, né? Como é que faz para se matricular? Tem algum telefone? Tem o site, né, da Unifeso, do Centro Cultural. Aí é todo online, a inscrição. Que é o Centro Cultural FESO ProArte. Mas vale a pena eu ofereço uma aula experimental, se a pessoa quiser vir conhecer. Então, terças, quartas e quintas, de 9 ao meio-dia, querendo chegar, conhecer o ateliê, fazer essa aula experimental sem compromisso. Tem direito a um cafezinho, 0800? Muito. Lá tem direito até um cafezinho, né? Por favor, né? Tem que vir aqui conhecer o trabalho da Silviane, né? Não tem como, né? Quando junta a mulherada, tem bolinho, tem cafezinho, tem biscoitinho. E como é que é o trabalho que você faz aqui com as alunas? Qual o processo que você utiliza? Crochê, tem máquina? Como é que é esse trabalho? Então,
é a tecelagem, né? O que é a tecelagem propriamente dita? Explica para nós. Qual é a característica, né, da tecelagem? A gente fala também, né, dessas técnicas têxteis, acho que a maioria conhece tricô, crochê. O que é a tecelagem? A tecelagem é uma estrutura, o tecido, né, que é a estrutura que foi criada desde então. Hoje são os teares elétricos, sim, mas o tear ele serve para estruturar um grupo de fios chamado urdume, urdidura, e depois vem a trama, que completa esse tecido. Se a gente olhar esse tecido aqui com uma lupa, a gente vai ver que ele é feito de urdidura e trama, né? Tá. Então, o tear, existem vários tipos de tear, né? Quando a pessoa vem fazer uma aula experimental, eu tenho um tear que eu chamo de tear de bastidor, que ela faz ali um tecidinho e sai, né? Faz uma urdidura, faz a trama, e sai um tecidinho que a pessoa leva para casa para botar uma xícara, né? Você bota lá na sua mesa. Esses quadrados também podem ser unidos. Ano passado, aqui na ProArte, a gente tem um projeto da música com as crianças e as mães ficavam no corredor. Aí eu falei, vamos tecer. Aí botei mesa no corredor, a gente fez uma manta em conjunto com as mães. São quadradinhos, né, que a gente faz a partir do tear. E os teares também têm vários tipos. Então, para o início das aulas, eu empresto, é um tear de pente liço, que é um tear mais, aí, um pouquinho mais avançado, de aprendizagem. Não precisa de nenhuma eu não sei fazer nada. Não pode vir cru e nu. E cada aluna, eu sempre pergunto assim, o que você quer tecer? Né? O que a gente vai... Então, eu desenvolvo um projeto para cada aluna. Legal. Então, assim, tem aluna que está aqui comigo desde quase do início, 20 anos. Tá a Zoé, nossa querida, que todo mundo conhece, a Zoé. Está com 90 anos, está aí com a gente tecendo. Que legal, Silviane. Isso também é uma coisa bem legal, porque o Drauzio Varela, outro dia, Varela, falou outro dia que o fazer manual, ele retarda em 30%, né, o Alzheimer, algumas doenças, o envelhecimento e o convívio, né? É um barato ver como... Aí elas saem para ir no cinema, eu vejo assim, além da aula, elas criam um movimento ali também de amizade. Que legal. Aí vão lanchar, a gente sempre comemora os aniversários, então tem esse lado social também, né? E aí o tear, ele vai também... Tem o tear de pedal, a gente tem até um tear de pedal lá na sala, que uma das alunas comprou em Minas. E a partir desse tear de pedal ele já vira elétrico, né? Tá. Que era a Sudantex aqui, né? Isso. Que tinha que fazer desde o algodão, as calça jeans. E eu brinco que desde esse tearzinho, na pandemia eu ensinei, tenho no YouTube também um canal que eu deixei muitas aulas lá, que eu fui dando na pandemia. A gente gerou um caderno de memória têxtil. Eu fiz com pedaço de papelão. A gente usou o papelão como tear, como a base do tear. Então é muito ampla, né? Essa arte. Gente, ela vai passar de novo os dias e o horário para vocês virem tomar um cafezinho, fazer uma hora experimental, porque o nosso programa está chegando no final. Então é uma pena, né? Obrigada, quando começa a ficar bom, a gente acaba, né? Não, tá ótimo. Eu falei demais. Nada, você falou aquilo que nós precisávamos ouvir. Convida novamente o nosso telespectador para vir conhecer o seu trabalho aqui e fazer parte também dessa equipe. Nós estamos aqui no Centro Cultural FESO ProArte, no endereço Alto de Teresópolis, Rua Gonçalo de Castro, 83. Dias? Aí estou nas terças, quartas e quintas, de 9 ao meio-dia. Tá? A pessoa tem a opção de fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Aí cada uma escolhe o seu horário, né? E estamos aí, né? Já... Que bacana. Obrigado por ter vindo. Olha, foi uma honra grande receber Silviane Lopes aqui para conhecermos um pouco da história da tecelagem e desse trabalho que ela realiza aqui na ProArte há 25 anos. É muito tempo, né, gente? E se ela está aqui há 25 anos? Amor. É muito amor. É porque você é boa. Se você não fosse boa, né? Você não estaria mais aqui. Gente, obrigado pelo teu trabalho. Também. Obrigado pela honra de você. Amém. Para nós. Que a gente possa estar sempre trazendo coisas boas para você aí em casa. Isso aí. Fique conosco aqui no Centro Cultural FESO ProArte, a nossa casa, diretamente para a TV Cidade Canal 9, o melhor da cultura e da arte para você. Agora, é claro, nossa agenda cultural da semana. Um beijo no coração de cada um de vocês.